pensando, imagina ser vizinha do Heathcliff. Oi gente, como vão vocês? Hoje eu vou falar sobre um livro que eu tenho coisas de empolgação toda vez que eu vejo alguém lendo esse livro. E assim, se eu não conheço a pessoa, porque eu sou muito ruim pra falar com as pessoas, eu só fico assim no meu cantinho, olhando. Ai, eu quero comentar, ai, eu quero fazer amizade, falar desse livro com essa pessoa. Mas se eu conheço, eu chego pulando que nem uma louca e falando: ai meu Deus, você tá lendo Morro dos Ventos Uivantes. E esse livro aqui, Morro dos Ventos Uivantes, foi escrito pela Emily Bronte. Não dá pra ver direito nessa minha capa aqui, fica brilhando. E ela é uma das irmãs Bronte. Ai, eu não sei pronunciar esse sobrenome. Quem souber, por favor, deixa aí a informação pra mim, por favor. Mas ela é uma dessas irmãs Bronte que... essas meninas exercem um certo fascínio literário, porque eram três irmãs, todas três escritoras, né? A Anne Bronte, a Charlotte Bronte e aqui a Emily Bronte, que escreveu O Morro dos Ventos Uivantes. Eu amo o nome desse livro, assim, a gente enche a boca pra falar O Morro dos Ventos Uivantes. Quando eu era pequena eu ficava louca pra ler, porque eu acho esse nome muito legal. O Morro dos Ventos Uivantes, ele traz uma narrativa dentro da narrativa, porque o livro começa sendo narrado por um cara, né, o Lockwood, que ele acabou de alugar uma casa, uma propriedade lá no interiorzão, assim, da Inglaterra, um lugar completamente afastado do mundo. Ele alugou, né, um casarão lá, e ele resolveu conhecer o seu senhorio. E aí ele chega lá e fala: ai, bom dia, eu sou o seu inquilino e não sei o que. E aí o cara que atende a porta se apresenta como Heathcliff e é a pessoa mais rude que o Lockwood conheceu. Ele começou a achar aquele povo muito esquisito. Aí ele foi lá, né, resolveu conhecer o resto do pessoal lá da casa. E aí viu que era todo mundo esquisito. Tipo, era a família mais estranha que ele já tinha visto. Todo mundo assim, bruto. Tinha uma menina lá que ele olhou assim: ah, nossa, ela é até bonitinha, mas era um super bicho do mato, um negócio muito, muito esquisito. E Heathcliff sendo realmente a pessoa mais bruta que ele conheceu. Pessoa super mal educada, super fechadona. E aí ele achando aquilo tudo muito esquisito, mas teve que pedir pra passar a noite lá, porque já tava tarde, ele não tinha como voltar lá pelo meio do pântano lá pra casa dele, senão ele ia morrer. Não que alguém da casa fosse se importar se ele morresse, né, mas enfim. E aí ele vai lá e pede pra passar a noite, né, lá nessa casa, que chama o Morro dos Ventos Uivantes, né, daí o nome do livro. E aí, no meio da noite, acontece a coisa mais bizarra do que já vinha acontecendo durante o resto do dia. Ele tá lá no quarto dele, quando ele escuta uma coisa na janela. Então é aquela coisa ali meio dormindo, meio acordado. Ele escuta uma batida na janela, e aí ele resolve chamar o dono da casa, né, o Heathcliff fala: olha, eu escutei alguma coisa na janela, parecia que tinha alguém tentando entrar, ou escutei uma voz, uma coisa esquisita. E aí, quando ele menos espera, Heathcliff dá uma pala. O cara que era super rude desaba assim, meio que começa a chorar e começa a falar pra pessoa, pro ser que estava lá do outro lado da janela, falando que podia entrar e não sei o que. Um negócio super esquisito. E aí o Lockwood vira: é melhor sair desse lugar que só tem doido. E aí quando ele volta pra casa dele, né, no outro dia, ele lá conversando com a governanta, a Nellie, ela conta pra eles que conhece absolutamente todo mundo daquela casa, que, enfim, ela passou ali muito tempo com eles e que ela conhecia muito bem a história deles. E óbvio, Lockwood, nós, os leitores, estamos loucos pra saber por que aquele povo é tão esquisito. E aí ela começa a contar a história da vida de Heathcliff e companhia. O Heathcliff, ele foi adotado pela família que morava no Morro dos Ventos Uivantes, porque o dono da casa, né, ele lá em uma viagem voltou trazendo um presente, uma criança, né. E aí essa criança, Heathcliff, ela logo se afeiçoou à filha desse senhor. Enfim, os dois lá super moleques, eles iam lá brincar no pântano, aquele negócio, super se afeiçoaram, mas por outro lado o filho mais velho do senhor ficou meio enciumado, tipo, quem é esse menino, por que que ele tem direitos aqui na nossa casa como se ele fosse da família. E aí o senhor, dono da casa, morreu e o filho mais velho logo tratou de colocar Heathcliff no lugar que ele achava que era de direito pro garoto, transformou o menino em empregado. Aquela coisa bem Cinderela, né? Transformou o menino no empregado e aí humilhava ele. E pra piorar, o coitado do Heathcliff, ele tinha assim aquela paixãozinha de criança pela Catherine. E ele assim, teoricamente ele sonhava que um dia fosse casar com ela, esse tipo de coisa. Só que Catherine, muito esperta,
viu que não ia ter futuro nenhum na vida dela se ela casasse com Heathcliff, e aí ela resolveu casar com o herdeiro dos donos da casa ao lado, exatamente a casa que Lockwood alugou, que agora é do Heathcliff. Vejam só vocês. Resolveu casar com esse menino porque, enfim, ele ia dar uma vida melhor pra ela. E aí Heathcliff, depois disso, depois de toda a humilhação, tudo que aconteceu, ele vai embora. E aí, anos depois, ele volta rico e cheio de poder. Ele volta e com a proposta, né, estava proposta a se vingar de todo mundo que mexeu com ele, né. Pensando assim, parece um negócio meio Avenida Brasil, né? Gente, eu não assisto novela, mas é impossível a gente ficar imune aos comentários. Acho que eu vou deixar a Avenida Brasil aqui nas tags pra ver se eu atraio os noveleiros pra esse livro. Que tal? Então, essa é a história do Morro dos Ventos Vivantes. E, gente, que livro bom, que livro fantástico. Só de falar aqui pra vocês, gente, eu tô com vontade de ler de novo. É muito bom, gente. Esse livro aqui é sensacional. Quem não leu tem que ler esse negócio, gente. Esse livro traz simplesmente o que eu considero o melhor anti-herói da literatura, pelo menos dos livros que eu li até agora. Heathcliff é o melhor anti-herói que já criaram. E pensa, a mulher escreveu isso no século XIX. Nem preciso dizer que o livro não foi bem aceito na época, né? Aqui no livro, por mais que a gente tenha aqueles personagens que são mais principais que os outros, tipo, no caso, o Heathcliff e a Catherine, todos os outros personagens são importantes e todos os outros personagens são tão bem construídos quanto esses dois mais principais. A Emily Bronte fez exatamente aquilo que o bom escritor faz, né? Fica ali observando como quem não quer nada, daqui a pouco cria personagens incrivelmente humanos, né? Que isso aqui são pessoas. No Morro dos Ventos Vivantes não tem mocinho, não tem mocinha, não tem aquela pessoa ali mais boazinha pra gente se afeiçoar, esse tipo de coisa. E também não tem um vilão, uma pessoa que é super má e esse tipo de coisa. Aqui todo mundo tem seu lado bom, tem seu lado ruim, a gente tenta entender os dois lados, a gente fica com raiva do personagem, a gente fica com pena, a gente fica feliz pelo personagem. Isso acontece com todos os personagens aqui do Morro dos Ventos Vivantes, porque todos eles têm sua importância, mesmo aqueles que são mais coadjuvantes, eles são coadjuvantes de luxo. Isso é muito bom e mostra assim o tanto que esse livro é bem escrito. E falando em escrita, a gente vai lendo esse livro e não tem diferença nenhuma de um livro que fosse escrito nos dias de hoje, porque a escrita dele é muito atual, não é aquela escrita que você olha e fala, ah tá, século XIX. Não, aqui é tudo muito atual, tanto a narrativa quanto os próprios temas. A mulher tem um jeito de escrever que você quer saber o que está acontecendo, que você quer saber o que vai acontecer com esses personagens que você está acompanhando. Isso é fantástico, gente, como ela conseguiu fazer um negócio desse. Eu queria muito que a Emily Bronte tivesse escrito outros livros, né? Eles seriam sensacionais. E assim, pra galera que fala que triângulo amoroso é coisa de YA, sim, eu li um negócio desses um dia desses, desculpa sambar na tua cara, mas não, aqui tem um dos triângulos amorosos mais famosos de todos os tempos e um dos mais bem construídos de todos os tempos também, gente. É impossível. Primeiro que pra mim esse Morro dos Ventos Vivantes não tem romance, tá? Isso daqui não é romance bonitinho, mas nunca na vida, nunca mesmo. Por isso que eu até fiquei meio tensa quando eu entrei numa livraria, faz um tempo isso, e eu vi lá nas prateleiras uma edição nova do Morro dos Ventos Vivantes, aquela edição que tem um copo de leite na frente, um negócio assim. Vocês já devem ter visto, e lá no cantinho, assim, tem um selinho escrito, o livro preferido de Edward Bella. E aí eu olhei, mas sim, estão zoando com a minha cara, né? Mas aí depois eu pensei bem e falei, ah, não, beleza, isso pode atrair, né, a galerinha que tava lá lendo Crepúsculo, e aí, vamos procurar aqui um livro lá do que os personagens gostam, não sei o que. Eu acho isso legal, aquela coisa que eu até falei no meu vídeo sobre hábitos de leitura, quando você relaciona um livro mais popular, um best-seller, com um livro mais clássico, eu acho isso muito bacana mesmo. Mas, por outro lado, eu consigo ver vários fãs de Crepúsculo que foram ler o Morro dos Ventos Vivantes, eu nem sei se aquela versão ali é integral, não sei, né? Mas foram ler o livro e saíram querendo queimar a Emily Bronte e banir esse livro da literatura, porque isso daqui não tem nada a ver com romance Água com Açúcar. Isso daqui não é Água com Açúcar, isso daqui não é nem romance propriamente dito. Aqui pra mim é tudo muito assim, as pessoas são muito movidas a interesse e a paixões, né? Não tem essa coisa de eu te amo, quero ficar com você pra sempre. E isso pra mim é uma das coisas mais reais que esse livro trata, pelo menos na minha
visão de mundo, né? Então, tá aí um dos motivos que eu gosto tanto desse livro, fora todos esses outros motivos que eu venho falando aqui pra vocês. E eu não tenho, assim, nenhum filme pra indicar, porque até agora eu acho que ninguém conseguiu fazer um filme decente do Morro dos Ventos Vivantes, um filme que conseguisse pegar toda a essência dessa história aqui. Se bem, eu não vi o primeirão, aquele lá dos anos 30, dos anos 40, esse daí eu não vi, mas os outros eu não... Às vezes, assim, esse livro tem mais de uma geração, conta a história de mais de uma geração. Às vezes ele corta uma geração, ou se não foca muito no Heathcliff e na Catherine, eu acho que não é bem por aí. Esse livro é muito mais do que esses dois personagens, aí até agora eu acho que nenhum... É difícil, né, mas não deu, até agora não deu. Mas eu tenho esperanças que, quem sabe, né, o Joe Wright, agora, depois de fazer Ana Karenina, né, ele resolve filmar o Morro dos Ventos Vivantes, quem sabe, né, enfim, posso sonhar, né, ia ser muito legal. E eu tenho que falar, a música que eu coloquei no começo é a Wuthering Heights, que é o nome original do livro, é uma música que foi feita para um dos filmes, e ela é cantada pela Kate Bush, gente. Essa mulher, assim, ela não é da minha época, e a gente vê o clipe hoje e acha bizarro, porque realmente é bem esquisito, mas vocês vão olhar a letra da música, é basicamente o que esse livro aqui fala. Fora que a música não é tão ruim assim, não, ela é legalzinha, aqueles agudos da mulher. Vocês escutem aí depois. E, no mais, é que a minha dica, gente, esse livro é recomendadíssimo. Eu aqui toda empolgada, esses vídeos que eu fico empolgando, querendo gritar. É muito bom, vocês têm que ler. Quem nunca leu tem que ler esse livro pelo menos uma vez na vida. E é impossível você ler esse livro só uma vez na sua vida. Você vai querer ler outras, vai ficar igual a mim lendo esse livro toda hora. Espero ter convencido alguém aí a ler o livro. Desculpa os momentos exaltados em que eu praticamente ficava gritando aqui de empolgação. Mas era isso. Tchau, tchau e até a próxima.